paz e bem. Que a paz de Cristo desça sobre você e toda a sua família. O texto do Evangelho de hoje, narrado por Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35, é dos mais belos e significativos. Confira você também a passagem de Emaús. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A condenação e morte de cruz de Jesus é um golpe terrível para os discípulos. Caem por terra todos os sonhos de libertação e a esperança de um mundo novo sem opressores e oprimidos. As palavras do Mestre ainda não faziam sentido. É preciso que o ressuscitado venha lhes ensinar que a cruz não era o fim, mas o começo, que a missão não acabara, mas estava começando. Os discípulos de Emaús representam os cristãos pessimistas de ontem e de hoje, que se apegam com demasia aos fatos negativos e se fecham em si mesmo
incapazes de enxergarem novas perspectivas e a vida nova que deve surgir após a tempestade. Na passagem de Emaús, o Senhor vem ensinar aos discípulos de ontem e de hoje que é preciso, com sabedoria, refletir sobre as Escrituras e que Ele, o Mestre ressuscitado, sempre que alguém proclama a sua palavra e partilha o pão, Ele estará presente. É um novo jeito de reconhecê-lo, de estar com Ele. Não de forma física, miraculosa, mas em espírito, pois Ele mesmo já afirmara que chegara a hora que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. Assim, na palavra proclamada, meditada, na partilha amorosa, Ele está presente, acalentando, iluminando, fortalecendo quem nele crê. Senhor, assim como em Emaús, vem reacender a chama em nossos corações que, diante de tantos ventos tempestuosos, esquecemos que caminhas conosco e, às vezes, cegos, já não conseguimos enxergar a vida que pulsa por Tua graça e dom na Santa Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.